Uma tragédia que abalou a cidade de Balsas. O atropelamento de 8 pessoas, entre elas 2 crianças e um bebê de apenas 3 meses, terminou com a morte de uma jovem de 18 anos. O acidente, registrado por câmeras de segurança, aconteceu em plena luz do dia, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Maria do Perpétuo, a motorista envolvida no acidente, passou por audiência de custódia na 3ª Vara Criminal da cidade de Balsas. Apesar da gravidade do caso e da comoção pública, a Justiça decidiu que ela vai responder em liberdade. Uma decisão amparada por um artigo específico do Código de Trânsito Brasileiro. A soltura dela na audiência de custódia não quer dizer impunidade. Isso que fique bem claro para a sociedade. Como eu disse, é uma garantia constitucional responder ao processo em liberdade, porque naquele momento o juiz interpretou que ela não oferecia risco à instrução processual, não oferecia risco à sociedade, e aí ele concedeu aquele direito que é uma garantia constitucional de responder ao processo em liberdade. Porém, o processo vai continuar, serão constituídas todas as provas que vai fazer o juízo de valor, se realmente a pena pode ser aumentada, interpretada como homicídio culposo ou homicídio doloso, que inclusive pode acarretar a interpretação pelo Código Penal, no artigo 121, que é o homicídio, que a pena pode variar de 6 a 20 anos. Segundo a defesa, a legislação garante que o condutor envolvido em acidentes com vítimas não pode ser preso em flagrante se prestar socorro, direta ou indiretamente. A Justiça entendeu que Maria, apesar de se recusar a fazer o teste do bafômetro, permaneceu no local e acionou o socorro. Agora há pouco foi feita a audiência de custódia dela. A lei garante aquele que comete um acidente de trânsito com vítimas que ela não seja presa em flagrante delito, por conta de que, se for prestado socorro, mesmo talvez de forma indireta, que não foi o caso, foi de uma forma direta, o que está acontecendo é uma guerra midiática com relação ao acidente. Tem que ser levado em conta a dinâmica do acidente, o que aconteceu na hora, por que foi causado o acidente. Mas a Justiça acertou na questão, obedeceu os requisitos legais que tem que ser obedecido, que ela merece a liberdade provisória dela. Ela vai continuar respondendo, o inquérito vai continuar, vai ter as investigações, vai ter perícia, vai ter tudo. O que foi concedido foi a liberdade provisória para ela, para que ela responda em liberdade. A Polícia Civil agora investiga se o caso será tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar ou doloso, se entender que a motorista assumiu o risco. Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de segurança estão em análise para esclarecer exatamente como tudo aconteceu. E quanto à dinâmica do que aconteceu no acidente, algumas pessoas fizeram vídeos, filmaram e fizeram juízo daquilo ali, do que estavam vendo. Talvez porque não tem técnica suficiente para assimilar o que aconteceu. A dona Socorro permaneceu o tempo todo no local. Apesar de ter acontecido o acidente, o carro dela ainda está em condições de ser dirigível, de sair do local. Ela permaneceu, ela deu a ré no veículo, como mostra no vídeo, parou o veículo na via estacionado, desceu, sem nenhum instante demonstrar que estava sob efeito de álcool, cambaleando, ou embriaguez, algo que conote que ela tinha ingerido álcool. Foi lá na vítima, prestou socorro, ligou para a emergência, como está provado no inquérito policial, que ela ligou para a emergência, inclusive os familiares também ligaram para a emergência. Enquanto isso, as famílias enfrentam a dor. Maria Eduarda Silva, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O filho dela, um bebê de apenas 3 meses, teve fraturas nas 2 pernas e segue internado. A irmã da vítima, que também ficou ferida, não pôde comparecer ao enterro. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias. Na realidade, tudo que a sociedade precisa entender é que todas as pessoas que eventualmente estão acusadas de um crime, cometeram um crime, a Constituição garante o direito de responder à liberdade. Isso é uma garantia constitucional. Veja bem, que não quer dizer que é, de fato, uma impunidade. Ela vai ter o direito de responder ao processo em liberdade porque precisa se formar um juízo de culpa, que pode ser considerado o homicídio que ocorreu, pode ser considerado como doloso ou culposo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, se for culposo, a pena pode variar entre 2 a 4 anos. Mas existem algumas situações que podem ser comprovado que ela assumiu o risco de produzir o resultado. E aí pode ser interpretado como homicídio doloso e a pena ser aumentada
Porém, a questão dela ter sido solta em audiência de custódia é uma garantia constitucional para que o processo tramite por todas as fases e, eventualmente, se ficar comprovado que ela de fato cometeu o crime, assumindo o risco de produzir o resultado, a penalidade dela pode ser bem mais severa. O que é interessante saber se vai ser possível provar se ela teve apenas uma distração que, lamentavelmente, ocasionou essa tragédia com o atropelamento de 8 pessoas e a morte de uma, ou se, de fato, ela assumiu o risco de produzir o resultado, que poderia estar sob efeito de álcool ou qualquer outro entorpecente, ou mesmo em alta velocidade numa via que era incompatível com a velocidade no momento. Tudo isso deve ser provado dentro do processo para formar o juízo de culpa. Mas é claro que é muito triste e lamentável os fatos que se desenrolaram dessa maneira, porque é uma vida que se foi e tantas outras que ficaram feridas. Precisa se reunir um quantitativo de provas para se demonstrar que o homicídio que ocorreu e os atropelamentos foi claramente motivado por algo que ela assumiu o compromisso de produzir o resultado. Porém, é tudo muito prematuro e precisa, sim, constituir provas para o deslinde final da causa.